Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, o versículos de 30 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? O que obras fazes para que nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: o pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, mas é meu Filho que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O alimento é fundamental para a vida de todos os seres humanos. Durante todo o processo de vida, nós precisamos do alimento. Sem ele, não é possível a nossa sobrevivência. No entanto, ele tem uma mística. Em Israel, isso é fundamental para todo aquele que vive a comunhão entre as pessoas, ou seja, entre os comensais. Então, por isso, esta mística, ela faz com que o alimento, e sobretudo um dos mais conhecidos e consumidos em todo o universo, o pão. Em todas as culturas, o pão está sempre presente. Por isso é que nós falamos do pão nosso de cada dia, o pão cotidiano. E então Jesus, ele usa esta linguagem para poder dizer que o pão é o pão da vida e vida eterna. Veja que Jesus amplia para nós o sentido da comensalidade, ou seja, do comer juntos, do partilhar o pão, da vivência da experiência da refeição. Ela ultrapassa a nossa convivência cotidiana e nos dá sempre um sentido agora de eternidade. O próprio Jesus, ele se dá como pão da vida. Ele próprio se faz e se oferece como pão. Ele mesmo diz que o pão da vida é Ele mesmo, porque Ele, Jesus, é a vida. Quem come deste pão terá a vida e a vida eterna. Por isso, então, é um pão que não só sacia no cotidiano por um período da nossa vida, mas que nos conduz à eternidade. E então é interessante que o Evangelho diz assim: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Obviamente que quando nós falamos de pão como pão da vida, nós imediatamente conduzimos à Eucaristia. O pão que neste mundo nos alimenta e que é o pão da eternidade é a Eucaristia. Por isso, pós-Páscoa, pós-ressurreição, a nossa compreensão é fundamental. Quem comer deste pão, o pão eucaristizado, ou seja, o pão que é dado, ação de graça sobre ele, é um pão que nos conduz à vida eterna. A nossa igreja, desde a sua fundação,
Desde o princípio, quando ela inicia a sua missão de anunciar o Evangelho, de ser testemunha da fé, ela também se alimenta deste pão. Nós, na nossa fragilidade humana, no nosso jeito de ser, nós temos já o pão da eternidade, o pão da vida eterna. Por isso, cotidianamente, é celebrada a Eucaristia para alimentar-nos nessa caminhada e peregrinação para o Pai. É importante lembrar-nos o seguinte, que sobretudo aos domingos, toda a comunidade é convocada a estar em torno da mesa e alimentar de 2 pães, que no final se torna um só, o pão da palavra e o pão eucaristizado. A comunidade, então, quando pede para Jesus, dai-nos deste pão, na verdade, diz que tenho sede e o desejo de alimento para a eternidade, para a vida nova. Mas esta Eucaristia, este pão, ele é a presença de Deus e por isso, na prática da caridade, com a Eucaristia, nós temos o passaporte para a eternidade. Muita paz, Deus te abençoe. E não esqueça de, durante esse dia, durante esses dias, dizer ao Senhor, dai-nos sempre deste pão. Muita paz para você.